gente! Oi, tudo gente! bem? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo nosso aqui do canal. Já vamos explicar porque estamos assim, mas Hoje nós vamos falar como é trabalhar numa fábrica de componentes eletrônicos aqui no Japão. é tranquilo? O que fazemos? Onde trabalhamos? Já ouviu falar de Nikotai, que é um turno alternado semanalmente? Vem com a gente que nós vamos explicar tudinho pra vocês. Bom dia, gente! Bom dia! Nós estamos assim, caracterizados, porque foi o meu aniversário de 26 anos, O meu de 35, o nosso aniversário de namoro de 10 anos, 10 anos, 10, uma 10 década, anos. e E o nosso aniversário de casamento. 3 aninhos. 3 anos casados E no papel. estamos assim para comemorar novembro, né? Novembro vai ser essa temática, nosso aniversário. E também é por isso que a gente não teve vídeo na semana passada. Nós comemoramos muito dormindo, Descansando. descansando, gente. Foi a folga longa. Foi a folga boa. Então, vem com a gente que nós vamos falar aqui pra vocês. E eu sou a Miki. Eu sou o Ricardo. E nós somos o canal Miki Indica. Agora eu vou tirar porque isso aqui tá ridículo. Não, eu achei bonitinho. Deixa aqui nos comentários. Vamos falar pra vocês como tem sido a nossa experiência nessa fábrica. No vídeo passado, a gente falou como foi a nossa experiência de ter trabalhado numa fábrica de alimentos. O Bentoyá. Isso. Então, se você não assistiu, assiste esse aqui primeiro, depois vai clicar no final desse vídeo. Assiste esse E primeiro. curte. E curte. E comenta. E compartilha. E aí, vamos lá. E esse vídeo, gente, serve pra título de curiosidade ou pra você que tá pensando em vir aqui pro Japão ter uma noçãozão. Ter uma noçãozinha de como é estar vivendo e trabalhando numa fábrica de eletrônicos aqui no Japão. Que pra gente foi muito importante assistir esse tipo de vídeo antes de vir. Pra gente se informar Teve melhor. um conhecimento por cima, básico, mas nada é como passar na pele. Porque ninguém Mas- fala de dor no pé e a gente vai falar pra vocês. Dói. E sono, muito. Bom, até esse momento nós estamos há 2 meses e meio mais ou menos trabalhando aqui. Aproximadamente. Aproximadamente. Nós trabalhamos numa fábrica grande, a nível mundial, e nós fazemos um componente eletrônico de carros híbridos. Tá aí para auxiliar na segurança dos pedestres e dos motoristas. Pelo fato da gente produzir peças relacionadas a carros, né? E a segurança, nós, como funcionários, temos a obrigação de vigiar muito mais as nossas condutas dentro do trânsito também. É uma coisa que a empresa pede muito pra gente. E todo mês a gente tem um balanço em relação aos funcionários da empresa, quantos acidentes tiveram, o que a gente pode melhorar nas ruas para a segurança. Então, eu acho que é uma conduta bem interessante, né? Sim. A gente é levado a pensar muito nesse assunto, já que eu acho coerente, pois nós não somos somente funcionários dentro da empresa, pelo menos aqui. Nós também representamos ela fora dela, como cidadãos também. A imagem da empresa junto com a gente. Exato. Nós não vamos poder adentrar muito a falar sobre a peça, os processos do trabalho por motivos de Porque é tudo sigiloso. espionagem industrial, gente. Por isso, não vamos nos aprofundar muito no que fazemos, mas vamos falar para vocês a estrutura do nosso dia a dia e Basicamente o que a gente passa no trabalho. sobre a carga horária, nossos horáriozinhos durante o dia. Nós entramos às 8h20, temos um QK às 8 às... Um intervalo. Temos um intervalo às 10h20, temos o almoço, que pode variar entre 11h45 e 1 da tarde, depois temos outro intervalo às 3h20 e um intervalo às 5h20 antes da hora extra. Se tiver hora Se extra. tiver hora extra, senão a gente vai embora às 5h20. Isso. A carga horária total é de 7h30 e a nossa hora extra pode se estender até 12 horas de trabalho no máximo. Nós não fazemos mais porque roda uma linha e depois entra o próximo turno. Então a gente não consegue trabalhar junto ali por conta disso. Máximo de 12. Quem não assistiu ainda ao vídeo anterior vai entender por que a gente preza tanto por esses horários de descanso. Essa empresa que a gente trabalha, ela preza muito pelo bem-estar do funcionário. Por quê? Porque eles são bonzinhos? Mas porque um funcionário bem descansado, um funcionário saudável, produz muito melhor do que um funcionário cansado, exaurido, que nem a gente trabalhava na outra fábrica.
Então, por conta disso, é bom para eles, né? Mais din-din, menos prejuízo, porque a gente erra menos, faz menos furiô, que são peças defeituosas. Então, para eles é lucro e para nós também, que não vamos ao extremo do cansaço, né? Então, como é o nosso dia? A gente começa o dia, a gente acorda entre 5 e 6 horas da manhã, toma café, faz tudo que tem que fazer de manhã e eles passam para pegar a gente aqui mais ou menos 7h50, né? E até a gente chegar lá, tudo, entrar, a gente vai com outros funcionários que trabalham com a gente, né? Nosso grupinho de brasileiros. O nosso grupo de brasileiro, né? E aí, esse tempo todo, até a gente entrar na linha, dá 8h20. A gente troca de roupa, coloca equipamentos de segurança, como óculos, boné, tipo capacete. Luva, sapato, que fica tudo lá, né? E lá nosso trabalho é uma linha, só que não é uma linha reta, é uma linha em U. Então, assim, a primeira pessoa que tá lá no começo da linha, ela trabalha na primeira e no último processo da peça. Então, ela faz o começo e o final da peça. E assim por diante. A linha em U, a gente trabalha em 6 pessoas. 6, né? 6. 6 pessoas. Então, assim, eu e o Ricardo, a gente trabalha um do lado do outro. E parece bom. E mas também, gente, é cada bundada que eu levo. Porque assim, a gente fica rodando. Então, às vezes acontece de trombar, né? Um momento em outro, assim. É que nem... É esse movimento que a gente faz, basicamente. É porque como a gente pega a peça de um lado e depois tem que pegar a peça do outro, a gente fica rodando. De um lado, de outro. Às vezes coincide da gente esbarrar a bunda no outro. É muito próximo, né? Como a massa do Ricardo é maior do que a minha, muitas vezes eu dou uns 2 passos para frente e quase caio. Os nossos movimentos são repetitivos. Nós fazemos cerca de 2.200, 2.300 peças por dia. O que significa rodar 200 vezes por... Não, 2.300 vezes por dia. A nossa produção já variou entre 2.000 e 2.700 peças. Então, tem dias que é mais corrido, tem dias que são mais tranquilos. E assim, é uma relação de mutualismo entre nós humanos e as máquinas também, né? Somos codependentes ali. Tem dia que a gente fala assim, gente, tô cansado, vamos terminar logo pra ir embora logo. E as máquinas falam, não, gostaria de ter a presença de vocês mais um pouquinho. Elas começam a travar, começam a dar uns probleminhas. Tem que chamar os chefinhos pra dar uma olhada. Isso tudo demora tempo. E a gente só pode sair de lá depois que terminar as 2.300 peças, dependendo do dia. Exato. E aí, por minuto, a gente faz cerca de 6 peças. Então imagina, você ficar 15 minutos lá por conta de uma máquina que deu problema. É um prejuizinho assim depois, né? Pra gente correr atrás do prejuízo. As peças que nós produzimos têm mais ou menos desse tamanhozinho aqui desse drone. Então a gente maneja peças até que grandes, né? Tem fábricas aqui no Japão de semicondutores que são coisas minúsculas, são quase pozinhos, assim, de tão pequenininhos. Nós não. Nós produzimos peças maiores até. Que dá pra segurar com a mão inteira. Isso. Normal. Como a gente ficou o dia inteiro fazendo o mesmo movimento, os ombros doem bastante. Costas e pés e perna. O corpo inteiro dói. Dói. Tudo. Dói. Porque é muito movimento, né? São vários movimentos. No mesmo músculo. Então dói bastante. Então aqui nós vivemos untados de pomada para dor. E como vocês conhecem, talvez, aí de massageador de pé, massageador de costas, massageador para tudo quanto é lado, né? Que aqui realmente é uma necessidade. A questão da revolução das máquinas já está acontecendo. Quem trabalha em fábrica ou trabalhou em fábrica aqui no Japão sabe do que eu tô falando. Porque ela assim, ou você mesmo que trabalha em casa, você precisa usar a impressora e quando você precisa muito da impressora, a impressora não funciona. E quando você, eu só vou imprimir um negocinho besta, ela funciona que é uma beleza. Lá na fábrica é igual, gente. E aí, assim, elas dão na nossa cara. Assim, hoje eu não vou trabalhar e elas não trabalham, a gente não trabalha, volta pra casa à tarde, fica estressado.
Então as máquinas influenciam a gente, né? Aqui mesmo, por exemplo, temos a câmera, temos o gravador e temos aqui meu notebook. Se eles resolverem tirar folga, ferrou pra mim. Ferrou. E lá é todo dia assim, é elas que comandam o nosso dia. Às vezes do nada, elas começam a travar. Não tem nenhum tipo de problema. Só tá de mau humor mesmo, quem nunca? E aí elas param de travar quando o chefinho chega. Respeitam a autoridade, pelo menos, né, Maurício? Todas as vezes que essas máquinas elas travam ou dá algum problema, elas emitem som. Ela dá um apito. Fica apitando, né? Incessantemente. E querendo ou não, isso começa a irritar a gente. Né? Às vezes, quando acontece muitas vezes. E às vezes, a gente nem tá na fábrica, tá aqui em casa. E dá um apito de alguma coisa, por exemplo, o micro-ondas, ou o forninho, que também apita, aí a gente já dá um gatilho. Já meio que irrita a gente, assim, momentaneamente, porque a gente lembra disso, né? Gatilhos, né? Gatilhos. E também tem uma coisa muito engraçada no nosso trabalho, que são os sensores. As máquinas são muito protetoras em relação a gente, então, assim, qualquer coisinha, porque elas usam, como que fala? Ar comprimido, então tudo é muito forte, os movimentos que ela faz é tudo muito truncadinho e forte, né? É tudo pneumático. Tudo pneumático. Então, se você colocar a mão lá, bom, dedo já foi, sabe? Então você tem que tomar muito cuidado. E visando essa questão da segurança, as máquinas elas têm vários sensores de segurança. E os sensores, eles são muito sensíveis também. Então, o que acontece? Qualquer movimento, qualquer cabelinho que voe por cima do sensor, ele vai começar a apitar e a máquina automaticamente vai desligar. Enquanto elas estiverem em movimento. Exato. Depois que ela terminou o movimento dela, por exemplo, tem uma máquina, aqui eu trabalho, eu coloco a peça, ela vai pra dentro, enquanto ela tá indo eu não posso colocar a mão. Aí depois o sinal fica verde pra mim, eu posso passar a mão lá quantas vezes eu quiser. Enquanto ela tá gravando, porque é uma máquina de impressão. E aí a peça vai sair já impressa. Aí nesse movimento de retorno eu não posso colocar a mão. Aí depois ela dá o verdinho, eu posso pegar a peça e continuar trabalhando. No começo é extremamente difícil. Pelo amor de Deus, que desespero! Porque a gente não tá acostumado. Então o acionamento dela é pelo sensor. Então a gente só coloca a peça e tira a mão, ela vai sozinha, mas a gente não tá acostumado com isso às vezes. Sim. Então, por exemplo, a gente passa o braço às vezes, a gente vai rodar, né? E você não sabe que tem que tirar o braço assim e começa a travar, apitar atrás de você, né? Então, e querendo ou não, são movimentos rápidos que a gente tem que fazer. Então no começo a gente acaba entrando muito no sensor e aí ela fica parando toda hora, né? Ainda hoje acontece um pouco, porque querendo ou não, a gente só tem 2 meses ainda de empresa. Então, somos profissionais. A gente tem aí uma experiência de 2 meses, né, mas não é suficiente ainda pra gente trabalhar muito perfeito, né? Até os veteranos às vezes cometem Sim. erros, é normal. Os movimentos são rápidos por conta de que são, como eu falei pra vocês, são 6 peças em 1 minuto. Significa que a gente gira, o nosso giro demora 10 segundos. Então, a cada 10 segundos a gente gira por 2.300 vezes por dia. Porque são 5 segundos para cada lado, né? Então, a gente vem, aqui tá a peça, a gente vai, coloca a peça, aí vira. Aí a peça que já deu a volta, a gente pega de novo e coloca na outra máquina. E volta. E faz a mesma coisa, e volta. E aí a gente tá tudo enfileirado. Então, a Miki coloca a peça, tira da máquina dela, coloca ali do lado, eu vou, pego, ponho na minha, viro, a outra pessoa vem, pega a minha peça que estava na máquina e põe na máquina dela. E é assim dos 2 lados. E é assim o tempo inteiro, né? Tem bastante sincronicidade. Sincronização. Somos muito sincronizados. Tem que ser bastante sincronizado para não perder a mão, assim, na hora de passar a peça do lado e pegar atrás. A gente faz uma peça por vez, o que significa, saiu da minha mão, essa peça vai para a mão do Ricardo. Essa peça saiu da mão do Ricardo, vai pro moço do lado dele. E assim sucessivamente. Então, às vezes, se eu demoro muito, o Ricardo fica me esperando e a gente tá perdendo tempo porque a máquina dele não tá funcionando. Entende? Então, assim, é um negócio
que demora um tempo para você A sincronização. acostumar. Com Até você entender como funciona e até você pegar o ritmo. Exato. Isso demora um pouquinho. E não só o ritmo das pessoas, que eu tenho que estar prestando atenção no ritmo do Ricardo e no ritmo da pessoa que vem antes de mim. Eu preciso prestar atenção no ritmo das máquinas também. Cada máquina tem um tempo de... Como que fala? Processamento. De processamento. Então, uma máquina eu tenho 8 segundos e a outra eu tenho 10. Que a minha máquina é a mais demorada de todas. É a mais lenta da linha. Isso. Então ela é a que menos pode perder tempo na máquina que demora mais. Eu não consigo adiantar a produção, mas atrasar, meu amor, eu posso e bastantão. Foi difícil pegar, né, todas essas pequenas questões no início, mas depois de um tempo, você faz tantas vezes que você acaba acostumando, né? A gente Sim. não tá 100% ainda, mas nunca estaremos, mas estamos a caminho de todo dia tentar melhorar um pouco mais. Até chegar ao ponto de que a gente consegue fazer sem pensar. A gente já faz isso, gente. Inclusive, é bom desse trabalho que a gente usa bastante corpo e pouco a cabeça, porque a gente consegue ter ideias pros vídeos aqui. No YouTube. Isso mesmo. Exatamente. Então, essa é uma das vantagens. Eu vou falar um pouquinho da minha parte e depois a Miki fala dela. A peça, ela vem metade montada pra mim, né? Então eu tenho que pegar a peça que vem da Miki, colocar na minha máquina, pegar a tampa, que é essa tampa de cima, e colocar. Aí a máquina vai fazer um tratamento lá e vai posicionar, e aí outra pessoa vai pegar. Essa é a minha parte de um lado da linha. Tá? O outro lado da linha é o inverso, que aí a outra pessoa vai colocar duas peças, vai juntar, aí eu vou pegar, colocar na minha máquina que vai fechar, e eu vou ter que olhar para ver se está tudo certinho, se não tem nada de errado, né? Exatamente desse jeito, assim. Ele faz esse movimento todo dia. Todos os dias é movimento de pegar a coisa aqui, põe na máquina, aí viro, aí pego a outra, coloco na minha máquina, fecha, aí eu vou ter que olhar. Não é um serviço difícil, é um serviço cansativo por conta da repetição. Ele é leve, mas ele é rápido e repetitivo. O meu é esse, ó. Acabou. Aí do outro lado também. Eu tenho esse daqui e tenho mais um componente que vai dentro desse... Um outro menorzinho que vai no meio. Aí faz assim. Aí a peça entra, coloca uma em cima da outra e ela tira quando a peça sai e põe pra eu pegar. Pra mim porque é bem eu vou fazer fácil. outra coisa, né? O Ricardo tem mais processo do que eu. Então o meu é basicamente colocar as peças e tirar a peça da máquina. É super tranquilo. Essa parte de colocar as peças não foi a mais difícil. Pra mim, o mais difícil era quando a máquina travava ou quando eu tinha que fazer a regulagem dela. E tá tudo em japonês. E eu não sei nada em japonês. Então, a outra pessoa, o nosso líder, tinha que sempre ficar vindo para me ajudar. Até eu decorar a posição dos botões e eu conseguir apertar rápido. Eu ainda não sei ler, né? Mas eu sei a posição dos botões. Isso eu já decorei. Então agora para mim é tranquilo. Questão de 2 semanas eu consegui já decorar tudo. Mas, gente, de novo, é extremamente importante que no Japão vocês venham sabendo um pouco de japonês que seja, porque esse pouco já vai fazer muita diferença. Assim, acredito eu que pelo menos, se você não estiver falando em japonês, você aprender pelo menos a escrever e ler hiragana e katakana. Que são esses 2 tipos de caracteres? De ideogramas. Bom, e nós trabalhamos aqui num sistema chamado Nikotai, que é turnos alternados. Uma semana a gente trabalha de manhã e na outra semana a gente trabalha de noite. Acaba com a saúde, gente. É um cocô, eu não gosto. É meio complicado. A gente fica virando toda semana, trabalhar de dia e trabalhar de noite, né? Porque os primeiros dias fica muito cansativo. A gente vem, por exemplo, de uma semana dormindo de noite e trabalhando de dia. Aí chega na segunda-feira a gente tem que dormir de dia e trabalhar à noite. E aí, às vezes, não dá pra dormir muito bem de dia. E também a gente fica cansado à noite. Então, é difícil e também as nossas folgas, elas ficam um pouco complexas. Porque uma semana, quando a gente trabalhou de noite, que é o nosso caso, esse final de semana, Isso. Nós chegamos aqui em casa sábado de manhã, né? E aí nós vamos trabalhar segunda-feira de manhã. Ou seja, nós tivemos apenas o sábado de manhã, pouquíssimo, à tarde, à noite e vamos ter domingo. Então, pra gente fazer todas as coisas da casa, pra gente
fazer compra, gravar vídeo e editar é bem corrido. Então, essa folga é difícil. É a folga curta. É a folga curta. E tem a folga longa. A folga longa, a gente vem da semana que tá trabalhando de dia, a gente chega em casa sexta-feira à noite, a gente vai ter sábado, domingo e segunda de dia, a gente dorme e vai trabalhar só segunda à noite, né? É maravilhoso. O que é bom. Então essa é a folga que a gente tem praticamente 2 dias e meio de folga, né? Então dá pra fazer mais coisa, a gente tá sábado descansado, né? A gente consegue fazer coisas no sábado e no domingo, porque quando a gente vem pra folga curta, a gente parte o sábado, porque a gente chega sábado de manhã, a gente chega cansado, então a gente tem que dormir. A gente tem que dormir de dia aqui, né? A gente até tenta fazer assim, vamos dormir só 1 horinha e depois a gente começa a fazer as coisas. Gente, Não dá. uma semana inteira trabalhando igual 2 doidos, não vai, entendeu? Então é bem complicado mesmo. Nesse sentido, eu não gosto. Eu queria muito um turno fixo, porque pelo menos ou você trabalha de manhã ou de dia, você tem o final de semana assim mais regradinho, né? Sim. Mais tranquilo. Mas coisas do ofício aí, né? Não tem jeito. Pelo que a gente viu, Nikotai é um sistema muito comum que tem no Japão. É muito comum. Então, muitas empresas adotam isso. Tem empresas que fazem Nikotai por mês, tem empresas que fazem Sankotai, que são 3 turnos, que não chega a ser pior do que um Nikotai. E tem empresas que fazem turno fixo. Uma equipe trabalha de dia, outra equipe trabalha de noite. Só que quem trabalha de noite ganha mais. Então, assim, é bem cansativo, eu não gosto. E não é à toa que o Japão tem um dos piores sonos, assim, do mundo, né? Bom, considerações finais. Eu gosto bastante de trabalhar aqui por conta da gente ter tempo de descanso, né? Por a gente ter trabalhado numa fábrica pior do que essa antes, então faz com que essa experiência seja melhor. Se eu chegasse direto do Brasil e viesse trabalhar aqui, eu estaria reclamando demais. Porque dói o corpo, não é um trabalho que a gente geralmente está acostumado no Brasil, né? Então você fica de pé o tempo todo. Eu uso meia compressora que fala? Meia pra doer menos a perna, isso, pra evitar varizes também. Tem toda uma questão, assim, de dor, que é difícil pra caramba, principalmente no começo. Banho de ofurô ajuda demais, massagem ajuda demais. Aqui tem lugares que fazem quiropraxia também, massagem pra auxiliar, né? A gente não fez, mas nossos amigos recomendam que façam. Recomendamos aí pra vocês também. Mas, assim, não é fácil. E também não é fácil, muitas vezes, psicologicamente. Pra mim, por exemplo, que tem a mente meio acelerada, assim, eu penso muita coisa. Então, às vezes vai pra lugares muito ruins, assim, sabe? Então, cuidar da saúde mental também, eu acho que é de extrema importância, porque você tem tempo pra pensar. E cabe, como fala? Mente vazia, oficina do diabo. Então, às vezes é verdade, mas é importante cultivar também pensamentos positivos. Muitas vezes eu ficava assim, mano, o que eu tô fazendo aqui, caralho? Sabe? Tipo, muitos pensamentos desse tipo. Então, assim, tenha um foco o que vocês querem aqui, pra onde isso vai te levar, sabe? Eu falo isso assim, tipo, parece que é super fácil pra mim, mas não é. Tem dias que eu não quero trabalhar, gente. Tem dias que eu quero desistir de tudo, voltar pros meus gatos, sabe? Então é difícil. A vida aqui no Japão não é só oba-oba, não é só, comprei várias coisas. Cara, que legal, é sim também. Mas eu acho que é uma vida muito parcelada. Você vive só nos finais de semana, sabe? Mas se você tem um sonho, um objetivo, vai em frente. Mas não é fácil. Mesmo sendo bom, é ruim. Mesmo bom, é ruim. Minhas considerações finais. Eu gostei bastante, né? Estou gostando de trabalhar aqui, mesmo tendo toda a dor no corpo e tudo mais, né? Mas, que nem a Miki falou, a gente veio como base de comparação uma bem pior. Então, acabou não sendo ruim. E o que às vezes a gente pensa, né? Que às vezes as pessoas também falam pra gente. Às vezes você tá no trabalho e acha que ele é ruim. Tem uns muito piores, tá? Então, se você acha que o seu trabalho às vezes é ruim, tem piores. Muitas vezes também eu me pego pensando o que eu tô fazendo aqui, na dúvida se realmente foi um bom negócio ter vindo, né? E eu acho que isso, muita gente passa por isso, principalmente no começo, porque não tá acostumado. E, querendo ou não, isso acaba sendo um choque um pouco grande, né? Pra gente estar acostumado no Brasil, vir pro Japão e trabalhar desse jeito. Mas aí, a gente tem outros objetivos, a gente não saiu do Brasil à toa. A gente veio pra cá porque a gente tem um sonho. Nossa.
para conseguir, né? A gente está trilhando um caminho. Então, isso tudo dá forças pra gente. Fica com dores e tudo mais, e que nem a Miki. Eu também uso coisa assim no joelho, porque como a gente fica rodando muito, fica torcendo o joelho, e aí dói. E aí eu coloco faixa aqui, o pé dói. Eu já comprei várias palmilhas para saber se funciona. É uma coleção de palmilhas, né? A maioria aqui do Daiso, mas né, não é tão boa assim. Mas funciona às vezes, né? A gente tem remédio para dor, tem as pomadas, tudo mais. Tudo isso para conseguir alcançar o nosso objetivo. Eu acho que as coisas no Brasil são difíceis, as coisas no Japão também são difíceis. Não tem coisa fácil na vida. Só se você nasceu rico. Tem inveja. Mas estamos aí, né? Não nascemos herdeiros, mas vamos criar aí nossa merrequinha, nossa tortinha. E é isso, gente. Trabalhar no Japão não é flores. E se ganha relativamente bem. A gente ganha bem, a gente não vou reclamar do din-din, não. O din-din cai gordinho na conta, eu fico feliz. Dia 15, que é quando cai nosso salário, é o dia que eu sou mais feliz. É o único dia que a gente esquece um pouco as dores. Trabalhar com eletrônicos é infinitamente mais fácil do que trabalhar com comida, eu acho. E talvez do que com autopeça, porque o que a gente já ouviu falar é que autopeça também é pesado. É engraçado que eu acho que o nosso é uma autopeça, só que é categorizado como eletrônico. Dessas 3 categorias que geralmente se fala no Japão, que é bentoya, que é a de comida, eletrônicos, que é a que a gente está trabalhando, e automobilística, que são as partes maiores do automóvel, eu acho que ganha bem. Eu acho que é o que tá no meio. Assim, não é nem o que paga melhor, mas também não é aquele que te tira toda a saúde, praticamente. Então, eu acho que é uma boa, assim. Eu gosto, assim, dentro do possível de gostar, eu gosto de trabalhar aqui. Eu acho que a empresa também é mais, assim, preocupada com a gente, né? Tanto que questão de ergonomia, eles são super, assim, tentam melhorar toda semana, procurar melhorias pra gente produzir melhor, ter mais conforto. Eles ouvem um pouquinho mais a gente. Ouvem a gente. Coisa que muita empresa eu acho que não faz. A gente tem também tempo pra banheiro. A gente tem os auxílios de dinheiro que eles dão. O apartamento, por exemplo, metade do aluguel quem paga é a empresa. Mas isso porque a gente mora numa região que ninguém gosta de vir, porque é muito frio. É muito frio. Então a gente tem essa... Não é exatamente um privilégio. É uma necessidade que a empresa está ciente disso, então ela dá uma ajuda de custo para incentivar as pessoas a estarem aqui. E no inverno também, elas ajudam um pouquinho mais, né? Porque aqui neva muito, gente. E a gente tá no outono e já tá fazendo 2 graus. Neva uma mic, neva um metro e meio. Então, assim, é bizarro o negócio. Então, por isso a gente tem auxílio desde dezembro até março. 4 meses de auxílio a gente vai ter. Por conta desse frio extremo. Então é isso, gente. A nossa empresa é uma boa empresa. A gente gosta de trabalhar aqui. Não temos o que reclamar dos chefes. São super... Até hoje, todas as pessoas que a gente lidou, todas... os chefes são assim, super atenciosos. Tentam entender a gente. Tentam se fazer entender. O pessoal que trabalha com a gente também é super tranquilo. Super... como diz nosso chefe, é nossa família aqui, né? Então a gente se apoia muito, sempre tem ajuda um do outro. Então é uma equipe muito unida, o que facilita muito, gente. Ter boas pessoas ao nosso redor, né? Então é isso, gente. Gostamos do nosso trabalho. Não tem nada de tema de halloweenês, muito pelo contrário. Só temos a agradecer. Tema de festa. Tema de festa, gente. Só temos a agradecer pelo emprego bom que a gente tem, né? E pelo dinheirinho que tá entrando e pela nossa saúde. Que a gente tá conseguindo trabalhando. Eu acho que trabalhar lá é muito mais uma luta interna do que com o trabalho mesmo. Então é isso. Um grande beijo. Espero que tenha esclarecido pra vocês algumas coisas. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!